Muito bem, estamos de volta para fazermos mais uma questão sobre coesão e coerência. Lembrando que a coerência é o nexo, é o sentido, e a coesão representa aquilo que a gente chama da costura do texto. Pegamos uma questão da banca CESP, uma questão de julgamento de item certo ou errado. Você que faz concursos organizados pelo CESP ou SEBRASP, né? Você sabe que, sendo de verdadeiro ou falso, não tendo certeza, é melhor que você não marque. Porque se for certo e você arriscou e acertou, você ganha. Se você arriscou e errou, você perde. Para que você não ganhe ou para que você não perca, você tem que deixar a questão em branco e eu não sei se a sua cultura te permite fazer isso. Vamos ver o que o CESP aprontou para a gente. Vamos lá. O maior desafio do Poder Judiciário no Brasil é tornar-se cada vez mais acessível às pessoas, até mesmo a quem não pode arcar com o custo financeiro de um processo. De um modo amplo, o acesso à justiça significa a garantia de amparo aos direitos do cidadão, por meio de uma ordem jurídica justa, e caso tais direitos sejam violados, a possibilidade de ele buscar a devida reparação. Para tornar efetivo esse direito fundamental e popularizá-lo, foram feitas várias mudanças na lei ao longo dos anos. Esse movimento de inclusão é conhecido como ondas renovatórias. Atualmente, já se fala no surgimento da quarta onda, que está relacionada aos avanços da tecnologia. Aí, o CESP propôs o seguinte: a expressão esse direito fundamental refere-se a o acesso à justiça. Vamos fazer aquele procedimento padrão. Você não tem essa prova, você não tem o material em mão, você não tem um PDF, você vai ter que tentar olhar na sua tela. Então, coloque a questão na sua tela, expanda a imagem, congele, isto é, freeze a sua imagem e dê a você mesmo a oportunidade de tentar. Não me deixe falar antes de apostar no certo ou errado. Vai lá. Claro que esse tempinho que eu dei não é um tempo suficiente. É só para você saber que tem que apertar o pause. Não se prejudique. Olha só, gente, olha lá. O elemento que a gente tem que ver começa assim: esse direito fundamental. A palavra direito é um substantivo, o direito. Fundamental caracteriza o substantivo, então é um adjetivo. Mas o esse, assim como este, assim como aquele, são pronomes demonstrativos. Então, quando a gente fala de pronomes demonstrativos associado à coesão, é, em se tratando de prova, uma das coisas que mais cai em pronome. Até porque na hora de você escrever, quantas vezes você fica em dúvida se é esse ou este? Se é nesse ou neste? Se é desse ou deste? Então, de repente, é melhor não usar. Porque a escola só te diz assim: a caneta que está próxima a mim é esta caneta. O copo que está perto de você é esse copo. E a porta que está longe de nós dois é aquela porta. Só que isso não tem a ver com a coesão. O mecanismo de coesão é quando você usa um pronome para não repetir uma coisa que você já falou anteriormente. Então, quero que você saiba que o pronome, de um modo geral, é um elemento de retomada. Ele se utiliza para que eu evite repetir aquela palavra que eu já utilizei. Então, ou eu substituo o que eu já utilizei por um sinônimo, ou então eu troco o que eu já utilizei com o auxílio de um pronome. Outras vezes, poucas, o pronome vai servir como elemento de antecipação. Eu uso o pronome antes para detalhar o que vem depois. Bom, o CESP não costuma fazer isso que eu vou escrever aqui agora, mas eu não sei que concurso você vai enfrentar. O elemento de retomada, ele é chamado de elemento anafórico.
Então, o elemento anafórico é o elemento que eu retomo, e, portanto, ele vem antes do pronome. An de anafórico é o an de antes. E o elemento, pronome, que eu uso para antecipar o que se esclarecerá depois, se chama elemento catafórico. Não são nomes muito usados, mas, de repente, você pode encontrar na banca para a qual você vai prestar um concurso. Vamos lá na tela de novo? Então, o texto diz algumas coisas e logo em seguida ele usa aquela ideia. Esse direito fundamental, e ele quer que a gente descubra a que outro termo esse direito fundamental se refere. Então é o seguinte, existe o pronome anafórico de retomada, que se ele retoma, né, ele vai buscar para a gente aquilo que já foi dito. Eu estou retomando. E se eu vou buscar aquilo que já foi dito, aquilo ficou para trás. Portanto, ficou no passado. Eu estou colocando que é passado para você saber, então, que sendo passado, você vai usar o esse, o essa ou o isso. Ou o desse, ou o dessa, ou o disso. Então, quando eu falo assim, a garota sofreu um assalto. Já dei uma informação completa. A garota sofreu um assalto. Esse episódio a traumatizou. A garota sofreu um assalto. Esse episódio a traumatizou. Eu usei esse episódio. Qual episódio? Isso, o assalto. Esse episódio retoma o assalto, que é uma coisa que já foi dita, que ficou para trás, ficou no passado. Por isso que é esse episódio. Na hora de você fazer uma redação, você não sabe se é com S ou se é com T, coloque assim, tal episódio. Você não sabe se é nesse caso ou neste caso, em tal caso. Você não sabe se é dessa forma ou desta forma, de tal forma. O tal é um espetáculo. Mas vai na tela. Então, o que está grifado, esse direito fundamental, tem que ser uma coisa que já foi dita. Tá? Então, se você volta à frase anterior, ela diz assim, de um modo amplo, o acesso à justiça significa a garantia de amparo aos direitos do cidadão, por meio de uma ordem jurídica justa. E caso tais direitos sejam violados, tais direitos, quais direitos? O acesso à justiça. Está vendo que eu falei que o tal retoma? Ele colocou o acesso à justiça. É um direito que o cidadão tem. Então, quando ele fala tais direitos, é o acesso à justiça. Mas continuando, não foi isso que eles pediram. Na tela. A possibilidade de ele buscar a devida reparação. Para tornar efetivo esse direito fundamental, qual direito? O que a gente falou, o direito do cidadão. Ou, em outras palavras, aquele direito de ter acesso à justiça. Então, na tela, se você julgou esse item como correto, de fato, a expressão esse direito fundamental se refere ao acesso à justiça. O ser humano tem o acesso à justiça. Esse direito fundamental, acessar a justiça, não pode ser tomado dele. Agora, quando eu tenho o pronome de antecipação, o tal do pronome catafórico, né? Eu vou colocar o pronome para posteriormente especificá-lo. Algo que ainda vai ser dito. E se algo vai ser dito, esse algo virá pela frente, no futuro.
Então, estou dizendo que é futuro, porque aí você vai ter que usar o este, o esta e o isto. Se é futuro, se vem na frente, se é posteriormente, se é catafórico, tudo tem T. Então, aqui, ó, só desejo isto. Eu não estou retomando nada. Eu estou colocando primeiro o que é genérico. Aí você vai falar assim, isto o quê? Eu vou especificar na frente, posteriormente, no futuro. Então, eu só desejo isto, que você seja feliz. Eu coloquei primeiro o pronome e antecipei o que eu detalhei posteriormente. E antecipei o que eu detalhei na frente. Ok? Então, aqui está o que é pronome anafórico e pronome catafórico. Peguei uma questão do CESP, mas estou passando para te dar um recadinho. Se você entrar no meu site www.ricardos.com.br, você tem um produto lá chamado 60 minutos de português com questões da banca FUMARC. No momento de gravação deste vídeo, nós temos 11 horas, porque 60 minutos é uma hora. Cada uma dessas 11 horas, eu tenho questões da FUMARC com revisões da FUMARC. Estou gravando, neste momento, olha aí, algo que vai atender ao concurso do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Se é o seu concurso, você está em casa. Se não é o seu concurso, mas você vai fazer da FUMARC, continue em casa. Se você não vai fazer concurso da FUMARC, mas vai fazer concurso, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se aproveita. Então, não deixe a peteca cair, não deixe de treinar. Exercício, ele mantém o corpo em funcionamento e mantém também o intelecto. Então, acesse e procure o nosso 60 minutos de português, www.ricardoerce.com.br.